Quer parar de esquecer tudo? O segredo não está na leitura. Como assim? Esquecer? Você estuda uma coisa hoje, depois amanhã você esquece. Já teve a sensação de ler, revisar aquela matéria e parece que você não tinha visto aquela matéria antes? Eu sei como é que é isso, e isso dá um certo desespero, né? Por quê? Porque muitas vezes o que falta é uma metodologia de estudo, uma forma de estudar. O que seria uma metodologia? É uma forma que você estuda uma matéria e consegue efetivamente acertar aquela matéria no momento mais importante, que é o momento que você vai fazer a prova, né? Eu lembro, eu já passei por isso. Uma vez eu peguei um livro, eu estudei ele, passei um tempão estudando e depois eu não lembrava de nada, de nada. Então, assim, as pessoas começam a cometer erro. Quando se começa a estudar para concurso público, é complicado. Por quê? Porque você erra muito. O problema é isso. Não erra assim, erra na forma de estudar. Então você precisa de uma metodologia, um jeito de estudar de forma que você consiga evoluir no seu conhecimento, né? Então vamos trabalhar essa questão da metodologia. Qual a importância de você ter uma metodologia de estudo mesmo para conseguir chegar aí num patamar de aprovação, né? Que é o importante essa questão de você ser aprovado mesmo, né? Vamos lá. Estudar sem revisar é como encher um balde furado, né? Não é decorar, é revisar com inteligência. O que seria a revisão? As pessoas muitas vezes enxergam a revisão como uma perda de tempo. Ah, eu tenho que estudar e depois eu tenho que revisar. Eu poderia estar evoluindo nos meus estudos e eu tenho que ficar lá revisando. Olha, se você estudar sem fazer revisões, é como encher um balde furado. O que é mais importante? Você está lá colocando. Você tem um balde, tem um copo de água e vai colocando a água lá naquele balde. E aquele balde nunca chega ao limite dele de estar cheio, né? Aí você vai perceber, ele está cheio de buracos, né? O que seria mais inteligente? Você continuar colocando água naquele balde, mesmo estando nele furado, ou parar um pouco e tampar aqueles buracos para você continuar enchendo. Se você está estudando sem fazer revisões, você vai me desculpar, mas você está enchendo um balde cheio de buracos, né? E depois, assim, eu estudei para a prova da Polícia Rodoviária Federal e eu errei bastante antes de passar, né? Aliás, não estudei para a prova da Polícia Rodoviária Federal, porque aqui eu estudei antes da prova, nem tinha edital, nem foi para a Polícia Rodoviária Federal. Mas quando eu estudava, eu estudei cometendo erros. Comete um erro aqui, outro erro ali, e esses erros custam dinheiro e custam também, muitas vezes, tempo, e o pior deles é a questão da frustração, porque você se dedica a uma situação, né, de passar em concurso público e você não obtém resultado, nem aquele resultado momentâneo, né, de você, e tal, eu estudei tal matéria, eu vou fazer as questões e eu acerto as questões. Não, nem isso você consegue. Você não consegue nem acertar as questões. E um dos erros é você não fazer revisões. Se você não faz revisões para os seus estudos, então eu falo com toda certeza, você não vai conseguir passar em um concurso de muita concorrência. Por quê? Porque isso é um conceito já dominado pelas pessoas, as pessoas já entenderam, as pessoas que estão estudando para concurso público, que entendem um pouco, né, da nossa mente, já entendem que precisam fazer revisões. Porque a nossa mente é uma máquina extraordinária, né? Capaz de criar novos cenários, criar coisas novas, aprender coisas novas, mas também ela está programada para o esquecimento. Isso não sou eu que estou falando, existem estudos que comprovam que se a pessoa estudar hoje um conteúdo, depois lá
de mais ou menos um mês, aproximadamente um mês. Se você estudar bem o conteúdo, depois de um mês você vai ter retido somente 10% daquilo que você estudou. Então você precisa fazer revisões, né? E no curso, né, tem um curso aqui que não está disponível. Eu ensino, né, e eu disponibilizo aqui um caderno. Por que um caderno? Porque se você não adotou, você não aprendeu. Se você passou por um conteúdo e você não registrou no caderno, você não aprendeu. E eu passo aqui, ó, se você quiser conhecer essa plataforma, tem um link aqui embaixo e conhecer um pouco mais, né? Mas eu passo aqui, por exemplo, conteúdos que você deve estar dominando, que sempre estão presentes nas provas. E aqui tem o edital verticalizado, né, que eu coloco aqui dinâmico, em que você, a partir do momento que você estudou um conteúdo, você marca ali aquele conteúdo concluído, né? Então, a pessoa recebe o login na plataforma dessa forma, conteúdo a ser estudado. Quando ela clica em conteúdo estudado, ela precisa ter anotado esse conteúdo em algum lugar. Se você não anotou aquilo que você aprendeu, você não pode clicar aqui. Você não pode clicar aqui porque você não concluiu. Ou seja, você vai estar se enganando. Eu passei, eu fiz uma questão lá e estudei. Se você não anotou, você não aprendeu. Por quê? Depois de 30 dias você vai esquecer 90% que você estudou. Então é por isso que existem técnicas. E uma técnica que eu queria passar para você aqui é a questão no mapa mental. Aprenda a fazer mapa mental, porque é a melhor forma de você revisar as coisas, né? Então vamos prosseguir aqui. Mito, só ler e decorar. Não, o cérebro esquece rápido. Você precisa revisar para mostrar para o seu cérebro que aquele conteúdo que você teve acesso, ele é importante. Ele não deve ser esquecido. Se você não falar isso para o seu cérebro, ele não vai guardar essa informação. Ela vai entender que é mais uma informação do dia a dia. E ele não pode ficar guardando tudo, ele precisa ser importante. Você precisa falar para ele que aquilo é importante. E uma forma de falar para ele que é importante é você escrevendo, é você revisando. Vamos lá. Mapas mentais e anotações inteligentes. Organiza ideias e aceleram a revisão. Revisão é a chave. Olha, revisão você precisa rever. Não é perda de tempo. Não caia nessa aí pensando que se você está revisando, você está perdendo tempo, né? E outra coisa, o estudo ativo é uma outra forma de você estudar. O que é o estudo ativo? É o estudo que você se envolve com aquele material de estudo. Não é assim, você não é um espectador. Você não fica, por exemplo, você vai ver uma videoaula, você senta e vai assistir sem anotar nada. Não, isso aí é um estudo passivo, é um estudo que gera esquecimento. Mas o estudo ativo, ou seja, o estudo anotando, por isso eu falo, você precisa anotar, né? E eu vou criar conteúdos só sobre cada um desses temas para que você possa conseguir, né, a sua aprovação. Vamos lá. Ferramentas modernas, né? Eu queria, olha, quanto eu estava com esse erradinho aqui, ó. Esse erradinho não, esse é um videogame que eu registrava aqui. Hoje nós temos a IA, né? Eu não vou falar sobre a IA agora, mas aqui no curso tem IA preparada para cada um dos conteúdos, mas o curso, o vídeo aqui ficaria um vídeo muito longo. Então eu queria encerrar por aqui. Se você gostou do conteúdo, assista outros conteúdos aqui, nem que sejam os menores, para que você possa aprender como estudar, para que você não fique frustrado. Porque se você estuda de qualquer jeito, você não vai ter resultado. E se você não tem resultado, você vai imaginar que na verdade você não está tendo resultado porque você não é capaz, você não é inteligente. E isso é uma bobeira, não existe isso, entendeu? Você precisa ter uma técnica mínima de estudo e o conteúdo aqui é totalmente gratuito. Você pode acompanhar para aprender como você vai conquistar a sua vaga aí no concurso da área policial, que existem assim oportunidades excepcionais, né? Oportunidades excepcionais. Então, o conteúdo tem essa finalidade,
mostrar para você que existe uma forma melhor, mais eficiente de você estudar para passar em um concurso da área policial. E essa forma é uma metodologia de estudo que usa das revisões, ou seja, você respeita os limites do seu próprio cérebro, né? Sabe que ele trabalha de tal forma e você trabalha de acordo com a forma que ele funciona, né? E você também precisa de um estudo ativo, não pode ser um estudo passivo, e você deve usar das tecnologias novas, porque o seu concorrente está usando essas tecnologias, então você precisa usar dessas tecnologias. E hoje o que há de mais moderno em relação a muita coisa, mas em relação ao estudo, no caso aqui, é a inteligência artificial. Você precisa usar dessas ferramentas. Então, um grande abraço e bons estudos!